but to be a voice that will shake a nation. Oh God, give us the evangelistic music that will reap the harvest and fill stadiums. God, we're daring to believe for a revolution of sound that will rip open the heavens and shake history. A man after my own heart. Let it be said in the nations that God said, I have found David, a man searching, seeking, fasting for the music of heaven. And when they get that sound, the whole earth will resonate and move to the rhythm of the man of God, the singer of song, Christ himself. So we call them forth all over the land in the secret places of devotion. Burn in their heart and make them 10 times better. Make them 10 times better than the sounds of the earth. O Senhor é bom, amém? Nós temos muita expectativa naquilo que o Senhor tem feito. E eu não me canso de dizer que o Senhor é muito bom em ser bom e bom em fazer coisas novas. E muitas vezes, para que a gente perceba esse novo que Deus está trazendo, é necessário que o Senhor troque as nossas lentes. Há algum tempo atrás, nós estávamos percebendo, né, que as crianças, o Miguel e a Sofia, estavam com uma certa dificuldade na escola de não entender aquilo que estava sendo ensinado. E ali, participando das reuniões, a gente recebendo feedback, né, dos professores, e a gente não entendendo, porque explicando e perguntando, né, eles conseguiam responder as coisas, mas a interação deles com aquilo que estava acontecendo na escola não estava favorável. Eles não estavam conseguindo desfrutar 100% daquilo que era necessário para que eles aprendessem. Então, por via das dúvidas, nós fomos fazer um exame de vista. E olha só, descobrimos que era as vistas. Aquilo que estava impedindo de que ele entendesse aquilo que estava sendo comunicado, aquilo que estava sendo ensinado, era necessário uma solução. Então ali eles fizeram os exames e o médico passou uma lente apropriada para que eles pudessem ver melhor. Meus irmãos, na nossa vida acontece o mesmo. Muitas vezes nós estamos diante de algo que Deus já está realizando. Muitas vezes o Senhor já está comunicando algo. Nós sentimos, nós ouvimos, muitas vezes nós percebemos, só que nós não entendemos. Porque às vezes é necessário que nós passamos a usar lentes. Ou Deus mudar ou elevar a nossa capacidade de ver. E como esse tratamento é um processo, há momentos onde é necessário que se troquem as lentes. E é algo que Deus ele tem falado nos últimos tempos. Deus ele está trocando as lentes. É por isso que muitas vezes a gente busca um modelo de igreja no qual deu certo no passado, mas não se encaixa para esse tempo. Por isso que muitas vezes nós olhamos para a igreja do ano tal, daquela época, daquela jurisdição, e muitas vezes nós achamos que no nosso tempo vai funcionar, mas na verdade Deus está trocando as lentes. É engraçado que quando nós olhamos para as Escrituras, nós vamos ver algo muito interessante. Porque Deus ele dá uma ordem para Adão. Adão, você pode comer e desfrutar de tudo aquilo que tem no jardim.
menos de uma determinada árvore, do conhecimento do bem e do mal. E ali em Gênesis a gente vai perceber que quando a serpente ela começa a dialogar com Eva, ela começa a afetar a maneira da Eva enxergar. Por quê? Porque quando nós olhamos para o texto, diz que Eva olha para essa determinada árvore. E no texto está escrito, e Eva viu que realmente a árvore era formosa. Então Eva viu que realmente aquele fruto era agradável. Então a serpente ela começa no ouvido e muda a forma de ver. Porque até então aquilo que era mais belo era a árvore da vida. Só que ao dar espaço para que a serpente começasse a falar na vida dela, a serpente consegue trocar a sua ótica, trocar a sua lente. E quando ela olha para essa árvore, diz, realmente esse fruto é bom, e ela experimenta esse fruto. Quando ela leva esse fruto para Adão, diz que ele também come. O que aconteceu, irmãos? Diz que os seus olhos se abriram. E quando os seus olhos se abriram, o que aconteceu? A culpa e a vergonha tomou conta dos dois. Quando nós olhamos ali para a passagem de Êxodo e diz que todas as vezes que Deus se encontrava com Moisés, Deus beijava a face do seu amigo, e quando o seu amigo Moisés descia, diz que ele tinha que esconder o rosto. Por quê? Como que ficava o rosto de Moisés? Glorificado. O que acontece é que quando a criação olhava para Adão, olhava para Eva, não conseguia distinguir se era o Criador ou se era o homem, que Deus levantou para administrar toda a criação. Mas quando a ótica do homem mudou, diz que ele perdeu o seu estado de glória. E qual foi a primeira coisa, sua primeira ação? Vergonha. Porque diz que quando ele olha para Eva, ele olhou, teve determinadas sensações que não fazia parte da sua vida, por conta da nova forma de enxergar. Ele viu, sentiu vergonha, se escondeu. Então, a partir disso, o homem passa a caminhar dentro de uma perspectiva que aponta para si mesmo. E esse é um perigo. E é isso que nós queríamos falar um pouco nessa noite, sobre a visão do eu. Porque no início de todas as coisas, nós vemos que a queda do homem foi quando ele passou, ao invés de ter os olhos fitos no Senhor, ele olhou para ele mesmo. E é por isso que nos nossos dias nós temos sido provocados pelo Senhor a trocar as nossas lentes. Porque talvez as nossas lentes ainda estão voltadas para nós. Que talvez as nossas lentes, elas estão voltadas para aquilo que nós esperamos que Deus faça, e não aquilo que Ele quer fazer. Muitas vezes nós exigimos coisas de Deus, mesmo tendo uma vida com Deus. E Jesus, no Sermão da Montanha, em Mateus, no capítulo 6, vamos ler juntos? Mateus, no capítulo 6, no verso 22. Diz assim, pode ser NVI mesmo. Mateus 6, 22 diz assim, que são os olhos a lâmpada do corpo. E se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, o que vai acontecer com o nosso corpo? Todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grande trevas serão. Uau! Então, um dos pontos que o nosso mestre, ele coloca no Sermão da Montanha é: a forma que você vê as coisas vai determinar o seu interior.
Em algumas reuniões nós falamos que Deus, quando Ele olha para a humanidade, quando Ele olha para o homem, Ele procura o quê? Bondade. E a primeira coisa que Deus viu bondade foi quando Ele disse, haja luz, e Ele viu que a luz era boa. E a partir deste acontecimento, Ele começa a formar todas as outras coisas. Então Jesus está ensinando um princípio para mim e para você. A forma que você vê as coisas determina o estado do seu interior. Talvez seja uma provocação do Espírito para mim e para você a trocar as nossas lentes acerca de algumas coisas. Porque muitas vezes nós continuamos olhando para algumas coisas da mesma forma. E essas coisas começam a denunciar algo que está dentro de nós. Sabe aquela pessoa maldizente que nada dá certo, aquela pessoa reclamona, que sempre olha e por mais que seja apresentado algo muito bom para ela, ela sempre está reclamando porque nada está bom. E não importa o que se traça, não importa o que se traga, não importa a solução que é apresentada, tudo para essa pessoa não funciona, isso aqui não está legal, isso aqui não está bom. Isso é um reflexo das trevas que já está no interior. É por isso que Yeshua diz, e se essa luz que você diz que está dentro de você for trevas, que grandes trevas serão. Meus irmãos, ao longo da jornada, muitas vezes, você sabia que existiam 2 motivos pelo qual Yeshua usava midrashes, usava parábolas? Primeiro, para que a mensagem local fosse bem entendida àquele que tinha um certo conhecimento do assunto que ele usava como exemplo. Porém, a outra aplicação das parábolas que ele usava era muito mais pesada. Porque ele falava segundo uma profecia de Isaías. A gente vai ver isso lá em Mateus, no capítulo 13, do verso 10 ao 15. Você que está anotando aí. Quando os discípulos chegam para Jesus e falam assim, Jesus, por que você fala por meio de parábolas? Porque existem algumas coisas que você está falando que ninguém consegue entender. E Jesus olha para eles e fala, é proposital, para que se cumpra a profecia de Isaías. Por conta do seu coração duro, você tem olhos que não veem, ouvidos que não ouvem. E por isso que quando eu uso, mesmo por meio de alegorias, mesmo por meio de exemplos fáceis do seu cotidiano, o seu coração é tão duro que você não entende a mensagem. A Bíblia nos ensina, meus irmãos, que as portas do coração é os nossos olhos e os nossos ouvidos. E é por isso que ele diz, se seus olhos forem maus, o seu interior já está em trevas. E aí ele continua dizendo para os seus discípulos, eu falo por meio de parábolas para que se cumpra a profecia de Isaías acerca de um povo que tem um coração duro. Então eu falo de maneira proposital, para que eles não entendam e para que eu não os cure. Por quê? Porque o seu coração é tão duro que eles rejeitam a minha palavra. Uau! Aqui se foi o romance. Então, meus irmãos, entender a mensagem ou não está ligado à forma que nós falamos aqui, mas o estado do meu e do seu coração. Porque para aquele que tem um coração quebrantado, Jesus te ama, basta. Nós não precisamos ficar formando coisas, conexões, explicando diferentes teologias, explicando isso, usando hermenêutica, apologética, isso, aquilo, aqui, fazendo malabarismos para te convencer de algo que é simples. Me ame, porque eu te amei primeiro. E muitas vezes nós temos que dar uma volta, e aqui é livro tal, e palavra-chave é isso e aquilo, mas a mensagem é simples. Troca a sua maneira de ver e o Senhor vai ativar, vai acessar o seu espírito. Ele vai acessar o seu coração. No encontro que nós tivemos aqui, nós falamos um pouco sobre sacerdócio, alguns meses atrás, o ano passado. E nós falamos um pouco sobre aquilo que Paulo fala à igreja de Corinto,
que diz que aquilo que Deus tem guardado ainda não subiu ao coração do homem. Por que ele usa essa expressão, não subiu ao coração do homem? Quero te dar um segredo. O ponto mais alto entre o céu e a terra é o meu e o seu coração. Anota isso. O ponto mais alto entre o céu e a terra é o meu e o seu coração. Por isso que Paulo escreve para a igreja de Corinto que se movia em sinais, se movia em poder, maravilhas, tantas coisas aconteciam nesse lugar, porém os seus corações estavam distantes. Era uma igreja problemática, era uma igreja cheia de pecados. Era uma igreja que Paulo tinha muita dor de cabeça, mesmo operando nos dons, mesmo manifestando muitas coisas. Às vezes nós buscamos as coisas e não ser transformados pelo Senhor. Então, quando nós olhamos para a igreja de Corinto, nós percebemos o quê? Era uma igreja que fazia as coisas para o Senhor sem o Senhor. E Paulo puxa o freio e fala: ei, Deus tem algo a revelar e precisa acessar esse lugar. Ele não consegue acessar esse lugar. Ok, Paulo, mas que lugar é esse? É o seu coração, porque pela dureza do seu coração, vocês têm olhos que não veem, ouvidos que não ouvem. Nós vamos ver ao longo das Escrituras o interesse de Deus em curar a nossa visão. Porque é impossível, meu irmão, um cego guiar o outro. Um cego, quando tenta guiar o outro, não chega a lugar algum. Deus não conta com cegos para guiar outros. Deus primeiro cura o cego. Deus primeiro muda a sua ótica. Deus primeiro muda a sua forma de ver, então habilita. Então vou repetir. Primeiro Deus muda a nossa forma de ver as coisas, então Ele vai nos habilitar. Semana passada, a pastora Van, ela tocou em alguns pontos na sua ministração da vida de Paulo e a pastora falou a semana inteira comigo. Glória a Deus. Como essa palavra mexeu comigo, porque quando nós olhamos para a vida de Paulo, nós vamos entender algo interessante. Eu queria ler esse texto com vocês. Vamos abrir lá no livro de Atos. No capítulo 9. Amém? Vocês estão comigo? Quando nós olhamos para a vida de Paulo, nós percebemos algo muito interessante da parte de Deus. A maneira de Deus se vingar. Você sabe que a vingança, a pessoa vingativa, ela precisa ver para se saciar? Sabe aquele cara que te ofendeu? Aquela mulher que te ofendeu? Aquela situação que te deixou daquele jeito? E aí você coloca no seu interior, não, eu vou dar o troco. Ou essa pessoa vai pagar aquilo que ela fez. E aí começa a nascer dentro de você uma fome, uma sede de vingança, porque você se sente injustiçado. E essa fome e sede de vingança, ela só vai te saciar de duas formas: quando a notícia chegar aos seus ouvidos ou seus olhos testemunharem aquilo que você tanto queria que acontecesse com a pessoa. Ela quebrou a cara, eu vi. Eu estava certo, venci. Ou então chega a notícia para você, olha isso, só que tudo isso é retrato de um coração duro. Paulo era um cara que conhecia muito da lei do Senhor. E quando a igreja começou a tomar uma forma e a palavra começou a se espalhar, Paulo começou a trabalhar para Deus sem Deus. Então Paulo é um dos maiores exemplos que nós temos nas Escrituras, que você pode fazer coisas para Deus sem Deus. Em Atos, no capítulo 9, a partir do verso 1, diz assim, eu vou ler para vocês.
Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho. Então, o que é isso? Quem era do caminho? Essa terminologia cristão não existia nesse tempo. Essa palavra cristão, eles eram conhecidos como o povo do caminho, porque Yeshua se apresentou dessa forma: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e todo aquele que seguia este caminho, automaticamente já colocava a sua vida em risco. Então Paulo, como um homem zeloso da lei, ele começa a receber notícias do avanço da igreja, sabe, do crescimento do povo. Diz que ele chega na sinagoga, chega ao sumo sacerdote e fala: eu preciso de uma autorização. Para quê, Paulo? Para matar sem medidas quem eu encontrar do povo do caminho. Porque segundo a lei isso, porque segundo a lei aquilo, porque está, e eu sou um zeloso das Escrituras. Eu preciso fazer algo para o Senhor, eu preciso zelar pela estrutura. Então ele chega nesse lugar, pede essa autorização. E olha só o que havia nessa autorização: assim homens como mulheres os levasse presos para Jerusalém. Só que no verso 3 diz: seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, presta bem atenção nesse verso 4: Saulo, Saulo, ou Saulo, Saulo, por que me persegues? Meus irmãos, existe algo muito interessante nesse verso. Porque quando nós olhamos para as Escrituras, existem apenas 7 pessoas que Deus chamou o nome 2 vezes. Há um costume hebraico no qual, quando você quer expressar a intimidade com alguém, você chama o nome dessa pessoa por 2 vezes. Adriano, Adriano, meu amigo. Então diz que um assassino, em nome do Senhor, com uma ordem para matar, está indo para uma missão, com sede de sangue, com sede de vingança, querendo zelar por aquilo que ele acreditava ser do Senhor. Mas quando chega nesse lugar, alguém se apresenta para ele, meus irmãos, olha para mim, como amigo. É por isso que eu falo para você, a maneira de Yeshua se vingar é totalmente diferente da minha e da sua, porque nós queremos pagar na mesma moeda, mas ele tem uma moeda melhor. A moeda dele é muito melhor do que a minha e a sua. Por isso que as Escrituras dizem: a vingança pertence ao Senhor. Mas por que o Senhor está nos dizendo isso? Porque muitas vezes o que tem afetado o nosso interior e nos afetado ver as coisas como Deus quer nos mostrar é essa justiça própria. Porque eu estou certo, porque fulano está errado, porque a igreja está errada, porque o sistema é isso, o sistema é aquilo. Edifique a verdade e a verdade vai denunciar o que é mentira. Quando João Batista deixou de profetizar aquilo que Deus o chamou, ele perdeu a sua cabeça. João Batista era para se tornar um discípulo, não para denunciar Herodias, não para denunciar o sistema, não para denunciar o rei. Ele foi levantado para seguir o Cordeiro, apontá-lo e segui-lo, mas ele quis continuar o seu ministério. Ele não entendeu que precisava trocar as lentes. Ele tinha a lente para identificar o Cordeiro, mas não trocou para poder segui-lo. Muitas vezes é assim na nossa vida. Temos uma lente que nos fez ver o Cordeiro, mas nós não trocamos para segui-lo. Amém? Estamos juntos? Paulo, ele tinha uma lente
com zelo pela casa do Senhor. Assim como Davi dizia, o zelo pela sua casa me consome. Talvez Paulo estava se movendo dentro desse zelo. O zelo pela tua casa me consome. Eu preciso fazer algo para Deus. Meus irmãos, Deus não precisa da gente para nada. Deus é Deus. Se eu fizer, Deus é Deus. E se eu não fizer, Deus continua sendo Deus. Ué, mas então por que eu tenho que fazer? Porque Deus tem prazer em fazer com que eu e você se torne participante. Às vezes eu estou fazendo alguma coisa em casa. Eu posso fazer, mas os meus filhos, pai, quero lavar o carro com você. Não vai lavar direito. Mas eu tenho prazer em falar, então pega a mangueira, me molha junto com o carro, porque é a sua porção. Mas o meu prazer é te fazer participante. Você está aqui? Você está entendendo? Não importa o que você viveu. Deus está te chamando hoje para se tornar participante do que Ele quer fazer. Porque esses dias eu ouvi uma coisa de uma pessoa e eu comecei a orar a respeito, porque eu fiquei triste com isso. Uma pessoa olhou para mim e disse, olha, eu não sei fazer nada da minha vida, eu só existo. Não. Nunca diga isso, meu irmão, você não só existe. Yeshua não te salvou para te colocar numa prateleira. Não foi por isso. Não foi. Ele conta com você, Ele conta com você. Com você. Com vocês aí de trás. Com vocês aqui no meio. Com vocês. Ele conta com vocês. Porque Ele tem esse prazer de fazer com que eu e você seja participante. Mas para fazer as coisas de Deus é necessário, primeiro, aprender a ver as coisas como Ele vê. Amém? Então Paulo aqui nesse caminho diz que a luz o cerca. Verso 3 aqui, seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente, uma luz do céu brilhou ao seu redor. Verso 4, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo. Primeiro espanto, eita, é alguém íntimo. O que está acontecendo aqui? Por que me persegues? Presta atenção, Yeshua perguntou para Paulo, por que você persegue os meus? Por que você persegue os discípulos? Por que você persegue os meus 12? Por que você persegue os 512? Por que você persegue o pessoal? Não, porque você me persegue. É por isso que quando Deus troca a nossa ótica, a nossa lente, não olhamos para o irmão, olhamos para Cristo. Porque eu honro a você, porque eu estou honrando a Cristo. Porque eu não toco em você para te ferir, porque se eu fizer isso, estou ferindo a Cristo. Então Yeshua aparece para Paulo, derruba ele do seu orgulho, da sua pose. Paulo literalmente caiu do cavalo, irmão. Eu vou tirar você da sua plataforma, vou te derrubar, mas como um amigo. Paulo se espanta. E olha o que ele pergunta. Ele perguntou, quem és tu, Senhor? Paulo está ali atônito. Quem me derrubou? Deus? Senhor, és tu? E aí o Senhor se apresenta, sim, sou eu. Eu sou Yeshua. Muitas vezes, irmãos, o nosso encontro com o Senhor é legal, é romântico, mas muitas vezes é Deus nos derrubando do nosso cavalinho. Sabe quando na nossa jornada com Deus, passamos a fazer coisas para Deus, cheios de nós mesmos? E aí Deus, Ele quer mudar a nossa forma de ver, porque aquela forma de ver, ela funcionou para um tempo, mas não funciona mais para agora, e Deus vai dar aquele, eu vou te fazer tropeçar. Lembra Davi? A prioridade de Davi foi a presença de Deus. Quando chega na era de Nacon, diz que a arca está em cima da onde? Carros de bois. Está ali na era de Nacon. A palavra Nacon significa provação.
diz que o carro de boi, ele tropeça numa pedra, quando a arca derruba Uzá, ele vai tentar parar ali, sabe, a arca, e ele é fulminado. Davi fica em choque. Por quê? Porque Deus não precisa de plataforma para ser exaltado. Deus não precisa do jeito do mundo para ser exaltado. Davi tinha uma intenção maravilhosa, porque Davi fez algo que Saul não fez em 40 e poucos anos de reinado: trazer a presença de Deus para Jerusalém. Então a prioridade de Davi foi: eu vou trazer a presença. Mas você não pode trazer a presença de Deus como os filisteus. Muitas vezes nós queremos nos mover como os filisteus na nossa vida. Ah não, mas Deus me pediu algo, mas eu vi que dentro desse algo que Deus me pediu, fulano fez assim, eu vou tentar fazer igual. Aí dá tudo errado. Aí quem leva a culpa? Deus. As coisas de Deus eu aprendi, meus irmãos, a duras penas, tá? As coisas de Deus são feitas do jeito dele, não é do nosso. Ah, mas a minha ideia é muito boa, a de Deus é melhor. Vamos parar de procurar ideias boas e viver o melhor? Deus sempre vai ter a melhor ideia, afinal Ele criou eu e você. Então Paulo, ele tinha uma boa ideia, Deus tinha uma melhor. Amém? Então Jesus diz para ele: eu sou Jesus, a quem tu persegues, mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo nada. Presta atenção aqui, Deus se revela a quem quer. Eles estavam no mesmo ambiente, no mesmo cenário, mas só quem viu? Paulo. Muitas vezes nós estamos assim, no mesmo ambiente, alguns veem e outros não. É por isso que o Senhor tem a intenção de curar a nossa vista, para que a gente possa levar aqueles que ainda não estão enxergando. Quem já teve essa sensação de perceber algo no seu trabalho que ninguém percebeu? Na sua casa, em alguma situação? Sabe quando você está diante de uma situação e dentro de você, Deus ele desenha a solução, e todo mundo quebrando a cabeça ali, você chega e fala: faz isso, isso e isso, e tudo se resolve. É o Senhor limpando a sua vista, o Senhor limpando a minha vista. É o Senhor nos fazendo ver de uma maneira diferente. Por que Deus, e nós estamos nesse período, por que Deus ele tira o povo do Egito? Porque durante 400 anos eles entraram como empreendedores, e durante 400 anos eles se tornaram escravos. A sua perspectiva de ver o mundo era como um escravo. Então Deus tira eles dessa terra de limitação e passa eles pelo processo do deserto, onde testa o coração deles, onde limpa a ótica deles, leva esse homem que a gente falou aqui, chamado Moisés, até o topo da montanha e fala: olha para aquele lugar, olha para aquele lugar, é naquele lugar que eu vou levar vocês. Seja fiel a essa visão, desce e leva o meu povo até este lugar. Mas o que a palavra diz? Que por conta do coração duro, aquilo que era para durar, 40 dias, durou quanto tempo? 40 anos. Entende? Que a forma que está o seu interior determina o tempo que você vai continuar nesse processo. Então o que nós temos que dizer para o Senhor? Senhor, limpa os meus olhos, troca as minhas lentes, porque eu não quero mais sentir, eu não quero mais me envolver, sabe, naquilo que afeta a maneira de ver as coisas. Troca as minhas lentes. Paulo, ele continua aqui. Seus companheiros não viu? Então, verso 8. Então se levantou Saulo da terra e abrindo os olhos, nada podia ver. Olha que interessante. E guiando-o pela mão, levaram para Damasco. Olha a situação de Paulo.
Deus tira Paulo da sua plataforma. Deus tira Paulo da sua pose, da sua missão majestosa. E tira a sua visão. Quando nós entramos nesse processo de troca de lentes com o Senhor, a primeira coisa que Deus vai fazer é nos tornar cego para nós mesmos. A primeira coisa que Deus vai eliminar é a visão do eu. É a forma que você usa para se ver. Não, porque eu sou. Eu sou. Qual era o problema de Paulo? E a gente vai ver ao longo das Escrituras, nas cartas de Paulo, nas cartas de Atos. A gente vai ver o problema de Paulo era orgulho, orgulhoso. Porque eu aprendi aos pés de Gamaliel, porque eu sou o doutor da lei, isso aqui. Só que Paulo pega tudo isso e fala, todo esse conhecimento, depois desse momento aqui, se torna trapo de imundícia. Meus irmãos, trapo de imundícia é o absorvente do mundo antigo, sabia disso? Que a mulher, quando estava nos seus dias, ela, para conter o fluxo, ela pegava um pano, colocava debaixo das pernas. Segundo a lei, ela tinha que sair para fora do arraial, ficar sofrendo lá 7 dias, com esse trapo de imundícia. Era o mesmo, porque ela tinha que correr no rio, lavar, voltar com aquilo. Imagina, meu irmão. Paulo diz, todo o meu conhecimento, toda a minha glória, todo o meu nome, toda a minha reputação, depois desse dia aqui, se tornou um trapo de imundícia. Será que doeu a quedinha do cavalo? Por quê? Porque Paulo precisou primeiro se tornar cego para si, para passar a enxergar aquilo que Deus queria mostrar. E Deus, em sua grande soberania, olha só como Deus age, irmão. Verso 9, quantos dias Paulo esteve cego? 3 dias. Quantos dias Jonas ficou na baleia? Quantos dias demorou para Yeshua ressuscitar? Novo nascimento. Paulo não só ficou cego, morreu para si. Porque homens mortos já não têm mais vontade própria. Homens mortos não se movem por desejo. Muitas vezes o nosso problema é estar vivo demais para Deus. Estar vivo demais, não é isso, não. Deus fala, morre mais aqui. Então Deus está ferindo Paulo, eu vou mudar a sua forma de ver, eu vou te entregar a minha. Verso 10 diz, ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Olha a soberania de Deus, meu irmão. Às vezes, a tua cura está naquele que te persegue. Só que Deus vai provar o seu coração, sabia? Porque perdoar, meu irmão, não é se vingar. Perdoar é pegar aquela dívida que a pessoa tem com você, ou aquela situação, enfim, rasgar e dizer, você não me deve mais nada. Porque enquanto nós não perdoamos, a pessoa fica presa em você. Quando Paulo ele fala assim, quem me separará do corpo dessa morte? Quando nós olhamos para esse verso, você fala, que verso estranho. Mas você sabia que quando uma pessoa matava outra, e a família ela queria reclamar a vingança, uma das práticas de justiça era grudar o corpo do morto na pessoa que matou, como uma punição, e a pessoa ia, o morto ia apodrecendo, e as partes podres começavam a apodrecer a pessoa que matou. Paulo foi um assassino. Paulo reconhecia isso. Quando ele olha para Cristo, ele diz, quem me separará do corpo dessa morte? Porque agora eu não vivo, não sou eu mais que vive, não sou eu mais que vive. Porque a minha forma de ver as coisas é diferente.
E todos aqueles que eu matei, eu vou percorrer o caminho deles, como um bom atleta, e eu vou cumprir tudo aquilo que eles não cumpriram, porque eu os matei. Essa é a minha missão. Eu vou redimir todos aqueles que eu fiz parar no meio do caminho. Eu tomo para mim essa missão. Essa foi a jornada de Paulo. E o Evangelho chegou aqui, para mim e para você. E por que eu falo sobre a soberania de Deus? Porque ao mesmo tempo que Deus está tratando Paulo, Deus vai tratar Ananias. No verso 10, continuando, ora havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, e disse ao Senhor a Ananias, como que Deus disse para Ananias? Como que Deus falou com Ananias? Com uma visão. Ananias estava curado. Entende? Deus te cura para que você guie aquele que está cego. Então Deus, ele faz um teste sobre a visão de Ananias. Deus aparece para Ananias numa visão e diz: Ananias, ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor, verso 11, lhe ordenou: dispõe-te e vai-te à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando lá. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhes as mãos para que recuperasse a vista. Então olha só, Deus começa um processo de cura em Paulo. Paulo entra na casa desesperado de Judas e falou: eu estou cego, cara, eu encontrei Jesus, Jesus me deixou cego, já faz 3 dias e eu estou orando para Jesus me curar aqui. Imagina o desespero de Paulo: Jesus, ok, entendi, 3 dias já. Enquanto do outro lado, Deus em sua soberania está falando com Ananias: Ananias, você vai ter que ir lá na casa de Judas, porque existe um homem chamado Saulo de Tarso, e ele precisa de uma oração sua. E eu já comecei esse processo, porque na oração de Paulo, eu já disse para Paulo: virá um homem te curar. E Paulo está aqui na sua busca, cego. Senhor, e agora o que vai acontecer? Verso 13 diz: Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? Olha só Ananias argumentando: ok, Deus, você me mostrou, mas Deus, você sabe quem é Saulo? Ô Deus, espera aí, será que você não errou não no alvo? É sério? É sério? Aí no verso seguinte ele tenta melhorar o argumento. Deus, e ele está com uma autorização escrita pelos principais sacerdotes para prender a todos os que invocaram o teu nome. Verso 15 diz assim: mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante quem? Eu e você, e diante de reis, bem como perante aos filhos de Israel. Deus dá uma missão para Paulo mais abrangente do que os dos apóstolos. O último levantado diz: você tem uma missão, você vai ser voz para os gentios. Olha como Deus faz as coisas. Olha só como Deus faz as coisas. Vamos voltar um pouco na história. Noé mexia com o quê? Noé herdou o ofício de Adão, sabia mexer com a terra. Deus mandou ele mexer com o quê? Com madeira. Paulo, um doutor da lei, dedicou a sua vida a ensinar judeu. Deus chama ele para quê? Para mim e para você. Deus chamou Paulo para cumprir algo que Deus disse para Abraão. Porque Deus, quando falou para Abraão: eu te coloco por pai de nações, essa palavra nações, a raiz hebraica dessa palavra é goim. Goim significa gentil.
Então Deus está cumprindo uma promessa de Abraão na vida de Paulo. Uau! Ele já é escolhido. Imagina o Deus olhando para Ananias: Ananias, você não sabe de nada, eu já chamei ele de amigo, agora há pouco. 3 dias atrás: Ananias, eu não vou nem falar essa parte, porque vai que você fica chateado, não vai querer orar. Mas eu já até chamei ele de amigo. Vai Ananias, porque o meu jeito de se vingar é diferente. Lembra de Elias e Eliseu? Quando Eliseu, ele pede para Elias: Elias, eu quero porção dobrada do que você carrega, toda essa loucura que eu vi aqui. Todas as vezes que você ia para uma escola profética e estava lá companhia profética, os seus alunos já sabiam o que ia acontecer com você, cara. Que professor, que baita professor é você, eu quero ser igual a você, manifestar tudo. E Elias fala: se você me ver no dia que o Senhor me levar, te darei. O que você quer? Eu quero o dobro. O que você fez? Eu quero fazer 2 vezes. Diz que todo lugar que eles iam, os discípulos de Elias, porque Elias, ele vem da escola de Samuel ali, era uma companhia profética de 50 profetas que ficavam adorando, louvando e profetizando ao Senhor. Elias fazia parte dessa escola, lá em Tisbe. Então todas as vezes que ele se encontrava com essa galera já tinha recebido a visão do Senhor da maneira que Deus ia levar Elias. Então Eliseu ficava pirado, falava: caraca, todo mundo já sabe. Não, eu quero isso aí. Eu quero isso aí. E qual foi a condição? Se você me ver. E aí, por conta desse pacto de visão, desse pacto, se eu te ver, então eu não vou te deixar. Meu irmão, às vezes Elias, ele ia para uma escola e falava: Eliseu, fica aqui que eu vou no banheiro. Fica aqui com os meus discípulos. Eliseu aqui agarrado: não, vou com você. Eu vou. Não, mas eu vou no matinho ali. Eu estou lá. Você está lá e eu estou aqui, ó. Eu não vou perder. Por quê? Porque eu preciso ser fiel à visão que Deus te deu. Eu quero porção dobrada dela. Então eu vou me esforçar para ter. Porque custa. Custa, irmão, tá junto. E Ananias sabia disso. Deus, mas para mim me encontrar com esse cara, eu vou ter que andar com ele, Mas você está falando de um Hitler. Você está falando de um genocida. Você está falando de um assassino. Essas ordens que ele está é para exterminar tudo e qualquer povo que se chama de Yeshua. É esse cara. É esse cara. É esse cara porque eu o chamei de amigo. E ele vai ser o seu amigo também. Calma, você vai entender o que está acontecendo aqui. E olha só que interessante. Voltando para Elias e Eliseu. Diz que vem a carruagem de fogo, aquela carruagem turbinada. Pega Elias, leva aos céus. E Eliseu está lá. Eu te vi, cadê minha porção dobrada? E está ali, ó. Cadê a minha porção dobrada? Diz que a capa cai à beira do rio Jordão. E ele fica assim, se perguntando. Ele fica ali, se perguntando. Eu te vi, cara. Cumpre sua parte do acordo. Ficou sua capa aqui. Só que aí começa a buscar na HD aqui. Peraí, deixa eu pesquisar nos meus arquivos antigos. Deixa eu pesquisar sobre tudo aquilo que eu já vi nessa passagem, nesse ministério. Peraí, no dia tal, hora tal, na ocasião tal, Elias pegou a capa, bateu no rio, o rio abriu, a gente atravessou, porque eu vi. Bateu no rio, o rio fechou. Eliseu precisava ir para o outro lado do rio. E a palavra Jordão significa aquele que desce. Olha para a capa, olha para o Jordão. Os meus olhos viram. Pega a capa. Quando ele bate no rio, o que acontece com o rio, irmão? Na trajetória de Eliseu, tudo que Elias fez, Eliseu fez o dobro.
inclusive multiplicar os pães e os peixes. É por isso que quando eles olham para Yeshua, falam: você é Elias? Você é Eliseu? Não, sou o melhor. Vocês tiveram aquilo que era bom, agora chegou o que é melhor. Mas que isso tem a ver com Paulo? Se você continuar estudando o livro de Atos, capítulo 22, capítulo 26, no capítulo 22 ele vai fazer esse relato da conversão e ele vai explicar para os romanos todo o seu trajeto que a gente leu aqui. Capítulo 26, ele está diante do rei Agripa e ele vai também contar todo esse trajeto. Só que nenhum desses testemunhos ele fala algo muito interessante. Ele diz que quando o primeiro gentio se levantou para servir a igreja, e seu nome era Estevão, foi o protótipo de Paulo, foi o test drive. Diz que Estevão, inconformado porque os gentios não estavam sendo assistidos, porque os apóstolos só pregavam em hebraico, e eles não estavam entendendo os ensinamentos, eles queriam aprender também. Diz que Estevão, ao ver, se incomodou e disse: apóstolos, será que você me dá permissão de assistir os gentios que não entendem? Porque eu falo grego. E eles não entendem hebraico, aramaico. Eles não entendem. E diz que Estevão e mais alguns foram levantados. Primeiro, porque era cheio do Espírito. Segundo, porque eles tinham boa reputação. Terceiro, porque eles cuidavam de suas casas. Mas o que isso tem a ver? Isso tem a ver que Estevão foi movido de tal forma em amor a mim e a você, que ele começou a pregar as boas novas com autoridade, com coragem. E a notícia chegou para quem? Adivinha? Chegou para Saulo. Saulo recebe aquilo com seu zelo assassino e fala: vamos resolver. Não bastando os judeus, está falando para grego. Vamos lá. Também sou um cidadão romano. Vamos resolver para o Senhor. Vamos dar uma forcinha para Deus. Ele emite uma ordem de execução para Estevão. E sabe que o livro de Atos relata que quando Estevão está ali de joelhos diante de várias pessoas com as pedras nas mãos para que ele fosse apedrejado, diz que Estevão, ele tem o que, meus irmãos? Uma visão. Estevão, diante da morte, olha para os céus. Diz que ele vê Yeshua de pé no seu trono. De pé. Quando você estuda sobre esse tipo de postura de um rei, quando o rei recebe a notícia e se levanta do seu trono, só essa postura já manda uma mensagem: o rei vai se vingar dessa morte. Quando Estevão olha para o rei se levanta, olha para Estevão, e aí do outro lado tem alguém, e olha como é engraçado, o livro de Atos diz que esse alguém estava segurando a capa de Estevão. Quem era esse cara? Saulo, Paulo. Estevão, diante da morte, não retrocedeu. Ele prega toda a mensagem redentiva de Gênesis até Yeshua. Atos 17 diz que ele discorre toda a lei, os profetas, todo o plano redentivo diante da morte. Qual foi o palco de Estevão? O altar de sacrifício. Eu vou morrer, chegou o meu momento, eu vou gritar e vou pregar para todo mundo. Diz que do outro lado estava Paulo segurando a capa de Estevão. Estevão olha para os céus. Quem está olhando para Estevão? O filho. Eu vou me vingar, Estevão. Imagina isso, irmão. Yeshua olhando: eu vou me vingar, Estevão. E a minha vingança se chama Paulo.
E Ele vai fazer o dobro do que você fez até aqui. Porque você foi o primeiro homem que se levantou para os gentios. Esse cara, doutor da lei, eu vou mudar a forma dele ver. Calma, chegou. Então quando ele pensar que ele está no ápice da sua vida, do seu ministério, eu vou derrubá-lo, vou trocar a sua forma de ver. E vou chamá-lo de amigo. Já falei isso aqui. Yeshua diz o quê? Deus não revela nada se não for para os seus amigos. Yeshua diz para os discípulos: o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas o amigo sabe. Porque Deus só conta segredo para amigo. Essa é a forma do nosso Senhor se vingar, meu irmão. Então vamos fugir da nossa justiça própria, que muitas vezes nos atormenta e impede você de encontrar algo de verdade, cara. Limpa esse coração. Ah, mas Arroz, dá para limpar o coração num culto? Não vai resolver hoje. Mas se hoje você disser, eis-me aqui, você vai entrar nesse processo, e amanhã ele vai continuar trabalhando, e depois de amanhã vai continuar trabalhando, e eu e você vai começar a enxergar as coisas da maneira dele. Entende a soberania de Deus? Então eu imagino, sabe, conjecturando aqui, abrindo um paralelo, Deus tendo essa conversa com Ananias. Calma, Ananias, você não entende, você está preso ao presente, eu percorro a eternidade, eu já vi o que eu vou fazer com Paulo, fica tranquilo. E ele fala isso para Ananias, olha só. Vamos lá? Verso 15, de novo. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Agora o 16, olha a vingança amável de Deus aqui, ele diz assim, pois eu lhe mostrarei, vai mostrar para Paulo, quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. É como se ele aparecesse para Paulo e dissesse, Paulo, eu vou te colocar agora de pessoas como você, e você vai ter que amá-las. Paulo amou de tal forma que ele disse que eu me torne maldito. Se eu soubesse que me tornar maldito salvaria vocês, olha o que Paulo está dizendo, se eu soubesse que ir para o inferno ia salvar vocês, então eu iria, mas eu sei que não é assim, porque só há um, e não sou eu que pode te salvar, ele tem um nome, e ele me encontrou. E é por isso que em Atos, no capítulo 26, no capítulo 22, Paulo vai dizer algo que para mim é a chave, é o verso que move a minha vida. Paulo diz assim para o rei Agripa, no capítulo 26, diz assim, depois que ele conta o testemunho, ele diz assim, e rei, eu preciso ser fiel à visão celestial que Deus me deu, ainda que me custe a prisão, ainda que me custe a reputação, ainda que custe o meu dinheiro, a minha vida, o meu tempo, eu preciso ser fiel à visão que Deus me deu. E esse precisa ser o nosso combustível de caminhar com o Senhor. Mas Rose, eu ainda não vi nada. Então hoje vai começar o processo. Hoje Deus vai abrir os seus olhos e vai te ver e experimentar algo que você nunca experimentou na sua vida. Sabe por quê? Porque Ele te ama, cara. Sabe por quê? Porque Ele te chama de amigo. E sabe o que é mais escandaloso de tudo isso? É porque eu e você nunca fez nada para merecer isso. Nunca fizemos por onde. Ou você acha que Ele te chama de amigo porque você merece? Paulo encontrou Yeshua no seu pior momento. Aquilo que para ele era glória se tornou trevas. E é assim que o Senhor nos encontra. Sabe aquele momento que você acha que é o pior, que ninguém te quer, e Ele olha para você e calma.
anos atrás eu mandei o salmista escrever, para que se tornasse um registro para os seus dias. Eu já te vi, eu já escrevi os seus dias, todos os seus dias estão escritos no meu livro, e nesse dia tinha uma data, e um dia, e uma situação, e lá eu escrevi, é o dia do nosso encontro, é o dia que eu estou te derrubando do cavalo. Você está aqui? Paulo era grande em conhecimento, mas Ananias era grande no espírito. Porque diz que quando Ananias chega na casa de Judas e ele coloca suas mãos sobre Paulo, diz que primeiro Deus cura os olhos de Paulo, depois ele derrama o seu espírito. Uau! Primeiro Deus muda a sua forma de ver, depois ele te habilita. Porque o espírito é o selo, porque o espírito é o id, é o vim, é o espírito. Por isso que Yeshua disse, fica no mesmo lugar, até que do alto venha o espírito. Enquanto ele não chegar, vocês não podem avançar. Porque se vocês avançarem é por conta própria. Então primeiro, eu vou trocar as lentes. Segundo, eu vou liberar uma nova porção do Espírito. Então eu vou dizer, meu amigo, minha amiga, vai. Vocês estão prontos para ir. Então Paulo poderia ser grande no conhecimento, mas Ananias era grande no Espírito. E Paulo precisou se submeter àquele a quem ele considerava menor. Então, meus irmãos, não há problema nenhum quando nós precisamos nos submeter àqueles que já enxergam. Qual o problema disso? Sabe o que eu vejo hoje na estrutura? Sabe o que eu vejo hoje no problema das pessoas? Que nós temos sido formados a não ouvir mais ninguém. Está nascendo um espírito de rebeldia. Isso não é só na igreja que a gente acha autossuficiente. Você não precisa mais ouvir, se submeter mais a ninguém. Não, eu sou o Deus de si, eu sou o mestre de si. Cuidado, porque os homens dos últimos dias diz que se tornariam mestres de si. Deus sempre vai colocar alguém power na sua vida para te guiar, irmão. E Deus vai trabalhar com você e com essa pessoa. Porque Deus vai ensinar essa pessoa que Ele levantou para te guiar. Deus vai ensinar para essa pessoa como que é amor de verdade. Sabe por quê? Porque essa pessoa vai gastar tempo de oração com você. Ela vai chorar por você, sabia? Você sabia que ela gasta tempo com você? Que ela chora por você? Você sabia que tem alguém que faz isso pela sua vida? Tem alguém que faz isso pela sua vida, sabia disso? Se você não sabia, receba isso como uma boa nova. Você não está só. Tem alguém que já está chorando por você. Tem uma geração que já chorou pela nossa, por isso que nós estamos aqui. Nós não podemos deixar de honrá-los e reconhecê-los. Mas a proposta de Deus para esse novo tempo é: tudo que você viu, experimentou, viveu, serve para aquele tempo. Agora eu tenho algo novo. Troca as lentes, eu tenho algo novo. E nada vai ser do modelo passado. Tudo vai ser novo. Qual era o problema de Paulo? Que Deus teve que resolver. Paulo, o seu modelo resolveu para o seu tempo. Não resolve mais. Troca. Eu estou fazendo uma troca na sua vida. A partir de agora, você não vai pegar nenhuma estrutura que funcionou no passado. Vou fazer todas as coisas novas. E com Ananias, Deus estava trabalhando dentro dele. Ananias experimentou o poder do perdão, porque perdoar é soltar as amarras, é deixar ir. Deus falando para Ananias: deixa Paulo ir. Mas vai me doer. Meus irmãos, Paulo era sem misericórdia. Se você estudar a parte histórica daquilo que Paulo fez, Paulo matava crianças.
Paulo mandava juntar mulheres e crianças e apedrejar. Paulo enforcava os homens, mandava enforcar os homens. Em nome de Deus. Você sabia que o primeiro assassinato na Bíblia aconteceu num culto de Caim e Abel? Quantas pessoas nós assassinamos aqui? Quantas as pessoas nós assassinamos como igreja na estrutura? Porque ao invés de amar, apedrejamos. Troca a lente. Troca a lente. Sabe qual é a melhor oração para aquele que te persegue? Deus, que ele te conheça, porque quando ele te conhecer, tudo aquilo que ele fazia que era mal, que era desprezível, vai vir com peso para ele, porque ele vai descobrir quem ele realmente é ao ver quem você é. Eu já falei isso aqui. Você quer descobrir quem você é de verdade? Olha para ele. E ele vai te revelar quem você é. Isaías, xingando todo mundo, profetizando para todo mundo, quando ele olha, diz, lembra? Já falei isso aqui algumas vezes. Ele olha para o tabernáculo, vê as vestes enchendo o templo. Qual foi a fala de Isaías? Eu sou tão ruim quanto o povo que eu estava batendo durante 5 capítulos da Bíblia. Capítulo 6 era o meu capítulo. Número 6, número do homem. Chegou, meu filho, chegou o dia do homem. E diz que ele viu o filho do homem. Não tem como olhar para ele e ser igual. Daniel, quando viu o ancião de dias, morreu, e Gabriel teve que dar um choque nele para ele ressuscitar, e diz que Daniel viu ele lá na ponta da colina, longe. Diz que quando ele viu o ancião de dias, tamanho era a beleza, tamanho era o poder, tamanha era a presença, que Daniel morreu. Nós estamos falando de alguém, sei lá, 1000 anos antes, 490 anos antes, enfim, alguém que o viu à distância, mas a sua beleza, a sua glória o matou, porque quando nós olhamos para ele, meu irmão, o que acontece, não é você virar o filhinho do papai, quando você olha para ele, não é você sentir o arrepiozinho, é morte, quando você olha para ele, só tem uma coisa a se fazer, morrer, tamanha é a sua glória. Não é falar, nossa, como você é lindinho, não, é morte, porque quem morreu não sente dor, porque quem morreu não se ofende. Você está aqui, o Senhor está falando com você, porque Ele está falando comigo, meu irmão. Vamos ler juntos Atos, capítulo 26, eu desafio você, cara, até essa palavra na sua vida também, essa palavra tem marcado a minha vida, anota aí, Atos 26, do verso 16 ao 19, olha o que Yeshua falou para Paulo, nesse momento aqui, Paulo está explicando isso para o rei Agripa, ele diz assim, Yeshua diz para ele, mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir um ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, ou seja, que você viu nesse momento, mas ainda o que eu vou te mostrar, porque é tudo novo, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu envio você. Olha a missão de Paulo, para lhes abrir-lhes o que, irmão? Fala comigo. Para lhe abrir-lhes o que? Deus primeiro cura o cego. Deus primeiro cura o cego, para que ele possa servir de cura para outro. Deus nunca vai te colocar na vida de alguém que não tenha vivido algo que você já passou, porque essa marca que você acha que era o fim, é apenas a sua ferramenta para tocar a pessoa que está agora na mesma situação.
Porque você vai mostrar a sua cicatriz e você vai olhar bem na bola do olho dessa pessoa e vai falar: eu venci em Cristo, você vai vencer também. Isso acontece, irmão. Ah, nunca aconteceu comigo. Vai acontecer. Uma hora você vai estar com alguém, a pessoa vai te procurar e vai falar: eu senti de falar com você. E de repente a pessoa conversa com você e você fala: olha, eu já passei por isso, estou aqui. Pronto, não precisa falar mais nada. Eu passei e eu estou aqui. Você passará. E ainda melhor, porque agora eu te pego pela mão e eu vou com você. Você não vai passar só. Então, verso 18: para lhe abrir-lhes os olhos e os converteres das trevas para as luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Olha o que o Paulo diz, verso 19: pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Rei, eu estou aqui preso porque eu fui fiel a essa visão. Eu sei o que eu vou passar depois daqui. Já passei por inúmeros açoites, naufrágios, pestes, frio, fome, prisões, e estou aqui indo para mais uma. Por quê? Porque eu não vou ser desleal, eu não vou ser desobediente à visão celestial. Mas que visão foi essa? O dia que eu o encontrei, ou melhor, o dia que eu fui encontrado por Ele. Amém? Quando você vai ler o capítulo 27, já tem um relato de outro naufrágio de Paulo. E ele continua fiel àquilo que ele viu. Meus irmãos, Deus tem interesse em ajustar a minha e a sua visão. Nós vemos ali no Evangelho de Marcos, no capítulo 8. Eu já estou acabando, amém? Eu já quero finalizar aqui, mas eu quero, antes da gente orar, ler 2 textos com vocês. Amém? Sim? Sim ou não? Eu posso? Marcos, no capítulo 8, deixa eu ver aqui, acho que é o verso 22. Deixa eu ver aqui. Isso aí. Marcos 8, 22. Olha só. Então chegaram aonde? A Betsaida. Quando Yeshua chegou a Betsaida, o que aconteceu? E lhe trouxeram, amém, rogando-lhe que o tocasse. Verso 23. Jesus, tomando o cego pela mão, o que Jesus fez? Tomou o cego pela mão, o que ele fez? Levou para onde? Para fora da aldeia, certo? E aplicando-lhe saliva aos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Primeiro ponto. Mas o que isso tem a ver com Paulo? Paulo foi tirado de uma realidade. Yeshua está em Betsaida. Algumas pessoas trazem o cego para esse lugar. Yeshua o toma pela mão e fala: aqui não. Primeiro eu te tiro da sua realidade. Então eu começo o processo de cura. Porque você já é cego. Então eu vou te tirar desse ambiente onde a sua vida foi marcada por essa cegueira. Você vai voltar para esse lugar enxergando. Então, primeiro princípio, Deus nos tira do lugar. Reino de Deus é movimento. Por isso que Deus disse para Moisés: registra as saídas, não quando chega. Porque quando você chega, você estaciona, vai ficar. Mas quando vocês se levantarem para seguir a nuvem, então registra.
o relógio começou a andar, sair, chegou, parou, saiu, marcou. Então, muitas vezes o Senhor vai nos tirar dessa realidade, porque virou passado. Amém? Pegou saliva, sabe? Molhou os dedos, passou nos olhos dele, e Yeshua perguntou: o que você está vendo? O que o homem respondeu? Ele foi curado? Sim ou não? Ele começou a ver, e recobrou a vista, respondeu: eu vejo homens. Por quê, irmãos? Ele começou a ver embaçado. Porque muitas vezes a cura, a troca da lente é um processo. Não é da noite para o dia. E aí ele pergunta: o que você está vendo? Eu ainda vejo homens como árvores. Então ele torna a te tocar de novo. Muitas vezes nós estamos nesse processo, vendo homens como árvores. Eu não gosto de dirigir na chuva. Porque embora eu saiba o caminho, o que me traz segurança é aquilo que eu consigo ver, e não o caminho que eu conheço. Então eu tento usar o ar, eu tento usar o limpador, mas quando não dá pé, eu prefiro parar. Porque se eu continuar, eu perdi a visão, eu posso me acidentar. Mas você conhece um caminho. Meu irmão, cego não consegue guiar outro. O carro é um veículo cego, eu enxergo. Não posso deixar com que ele me guie. Amém? Então, muitas vezes a cura, ela é um processo. Jeremias, no capítulo 1, o que a gente vê lá? Quando Deus aparece para Jeremias e vai dar uma missão para Jeremias, sabe qual foi a habilitação do chamado de Jeremias? Deus pergunta assim para Jeremias: o que você vê? Jeremias olha e diz: eu vejo uma vara de amendoeira. E o Senhor disse assim: viste bem, é exatamente isso que você está vendo, você está pronto, porque eu zelo pela minha palavra. Então o ok de você estar pronto para mim, é você conseguir dizer aquilo que eu estou te mostrando. Então muitas vezes é no processo. Vai ter momentos da sua vida que Deus vai te mostrar e você vai saber o que é. Mas para que isso aconteça, o nosso interior precisa estar organizado. Porque muitas vezes nós recebemos algo de Deus, mas nós queremos julgar por aquilo que nós estamos sentindo. É exatamente isso que Deus estava fazendo com Paulo. Paulo, seu ministério não pode ser baseado naquilo que você sente, mas é naquilo que eu mostro. Então não é sobre o que eu sinto, mas é sobre o que eu vejo. A gente sempre conversa entre nós, não queremos cantar sobre aquilo que ouvimos, queremos cantar e profetizar sobre aquilo que nós estamos vendo. Ainda que seja pelos olhos espirituais, nós queremos cantar aquilo que nós estamos vendo, para que a comunidade também veja. Sabe por quê? Porque se isso não acontece, eu quero orar com você. Nós possamos se mover apenas pela matéria. Eu quero que você feche os seus olhos no seu lugar. E eu quero compartilhar um último texto com vocês. Mas eu peço que vocês prestem bem atenção nessa palavra. Apocalipse no capítulo 3, eu vou ler, tá? Do verso 14 ao verso 22, diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu conheço suas obras, que não és nem frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. E assim, porque você és morno e nem és quente e nem frio, estou pondo
Estou a ponto de te vomitar da minha boca. Verso 17: pois você diz que você é rico e abastado e não precisa de coisa alguma, mas você mal sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para se vestir, a fim de que não seja manifesta a vergonha da sua nudez, e colírio para ungires os seus olhos, a fim de que veja. Porque eu, Senhor, repreendo e disciplino a quem amo. Se pois sou zeloso, e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. O dono da igreja de Laodiceia está dizendo para a igreja de Laodiceia: você se tornou abastada e esqueceu de mim. Você não é nem fria que se afastou, mas também não é quente em mim. Você agora vive numa mornidão espiritual. E sabe por que Yeshua está dizendo sobre ungir os olhos com colírio espiritual? Porque um dos produtos, um dos carros-chefes que mantinha a riqueza de Laodiceia era remédios para os olhos, um colírio que eles faziam. Eles eram uma cidade que tinham bancos, produções, tecelagens, e eles sabiam muito de medicina e fornecia colírio, remédio para os olhos. O que Yeshua está dizendo é: você é um cego tentando guiar outro, porque você não é nem frio para que eu te resgate, e nem quente para que eu te encontre. Você fica nessa mornidão, porque você acha que está tudo bem, porque você acha que já chegou o suficiente, a ponto de me tirar para fora da igreja. O dono, Yeshua, da igreja de Laodiceia está dizendo: vocês me colocaram para fora da minha igreja, mas eu, como sou um Deus bondoso, eu bato na porta, e se você me ouvir hoje, eu vou entrar na sua vida. E se você me ouvir e deixar entrar, eu vou ceiar com você. E sabe o que vai acontecer com você? Quando erguer os meus pães, como foi com aqueles dois homens no caminho de Emaús, que na mesa eu abri os meus pães. Sabe quando eu parti o pão no meio, o que aconteceu? Os olhos deles se abriram, e eles voltaram correndo para Jerusalém. Eles voltaram correndo para o propósito. O Senhor está provocando a mim e a você. Se ainda nós estamos nesse processo, se ainda em algumas áreas da nossa vida nós estamos vendo homens como árvores, as coisas ainda estão turvas, elas não têm, um sentido ainda. Deus quer tirar as escamas dos nossos olhos nessa noite. Ou Deus quer nos colocar neste processo de cura, para que a gente não chegue como a igreja de Laodiceia, vivendo uma mornidão espiritual, dizendo: eu sou de Deus, eu vou para a igreja, eu faço coisas para Deus. Não, eu escuto música na minha casa, eu oro, leio a Bíblia, mas não passa de alguém que não queima mais, de alguém onde a chama não arde mais, porque nós entramos no automático. Você está aqui? Nunca será o suficiente, porque Ele sempre tem mais para mim, para você. E eu queria te convidar a se colocar de pé, ainda em espírito, no seu lugar, e nós orássemos sobre isso.
Porque ainda que muitos de nós, assim como Paulo, depois de 15 anos andando com Deus, ele olha, e quando ele ora para o Senhor, ele fala: eu não te conheço. Nós ainda não o conhecemos, mas talvez alguns conhecem menos ainda, ou outros não conhecem nada. Mas eu vou te dar uma notícia nessa noite: Deus te conhece, e Deus te chama pelo nome. É pelo nome que Ele te chama. E Ele quer que a gente viva essa vida intensa com Ele, mergulhando em suas águas, conhecendo cada vez mais de quem Ele é. Vamos orar? Espírito Santo de Deus, Santo Espírito de Deus, Ruach HaKodesh, Espírito da promessa. Yeshua, o Senhor disse que nós não estaríamos só, e o Senhor enviaria o Consolador, o Espírito da verdade que nos convenceria. Quando o Senhor, após a ressurreição, estava com os discípulos naquela casa, a tua palavra diz que o Senhor soprou o seu Espírito sobre os discípulos e os olhos deles se abriram. A tua palavra diz que o teu sopro, o Senhor soprou o seu Espírito e os olhos deles se abriram. E o Senhor já provou nas Escrituras por A mais B que o Senhor não precisa de liturgia para o teu Espírito se manifestar, porque foi na casa de um italiano, Cornélio, um gentil, que apenas servia uma cidade, que não conhecia plenamente o Senhor, mas tinha um coração disposto. O Senhor o batizou com o seu Espírito, e o Senhor encheu aquela casa, e o Senhor apenas mandou Pedro para testificar aquilo que o Senhor já estava fazendo com um povo que antes era estranho. O Senhor levou Pedro até aquele lugar para mostrar para Pedro que não precisa de um formato, que não precisa de uma liturgia, que não precisa, de mantras, de metodologias, não precisa, apenas de um coração disponível, apenas de todos reunidos no mesmo lugar, com o mesmo pensamento e o mesmo coração. Por isso o Espírito Santo começa a soprar neste lugar agora, aqui, Senhor. Yeshua HaMashiach, começa a soprar o teu Santo Espírito, Ruach HaKodesh. Começa, Senhor, a ministrar o nosso coração, Senhor. Começa, Pai, a tirar as escamas dos nossos olhos. Espírito Santo de Deus, começa a orar ao Senhor. Espírito Santo de Deus, Santo Espírito de Deus, Senhor, começa a tocar o nosso interior agora, Senhor. Começa a visitar o nosso quarto, aqueles momentos de tristeza, onde só nós, Senhor, diante do Senhor nós fazemos diversas perguntas. Por que nós estamos aqui? Por que determinadas coisas acontecem nas nossas vidas e nós não encontramos respostas para essas coisas, Senhor? A tua palavra diz que o amor lança fora o medo. Espírito, nos encoraja, Senhor. Espírito de ressurreição, começa a tocar pessoas aqui nesse lugar. Tira todo pensamento de morte, quebra as correntes da morte agora. Espírito de ressurreição, nós denunciamos toda morte aqui nesse lugar. Denunciamos todo pensamento de morte aqui nesse lugar. Todo espírito que fica soprando no seu ouvido, alimentando a depressão, a dúvida, o medo, colocando medo, nós denunciamos nessa noite. Seja por meio do teu Espírito, ou seja por meio de alguém, Senhor, mas nos leva, Senhor, nos leva a esse tempo. Nós denunciamos aqui neste lugar todo o espírito de confusão, tudo aquilo que entorpece a palavra, tudo aquilo que entorpece o entendimento da palavra, nós denunciamos nessa noite. Nós denunciamos tudo aquilo que se levanta contra a obra de Cristo.
Nós denunciamos tudo aquilo que traz monidão espiritual, não deixando que a gente mantenha o nosso devocional, não deixando que a gente mantenha quente a nossa leitura das Escrituras. Nós denunciamos todo o espírito que rouba os nossos olhos para a pornografia, para a mentira, que nos escraviza, para o desejo. Denunciamos todo espírito que leva a nossa língua para a mentira, para a maldição, se tornando maldizentes das pessoas, vingativos. Denunciamos. Senhor, nós como igreja, nós queremos levantar um sacerdócio real neste lugar, um sacerdócio que vai destronar tudo aquilo que se levanta nessa cidade contra a tua igreja. Porque é a tua palavra que diz que nós seríamos levantados como um farol que ilumina. Por isso nós, como família da fé, nós nos posicionamos diante de ti, Senhor. Nós não queremos viver pelo arrepio, mas nós queremos viver pelo arrependimento. Não queremos viver pelo eis que te digo, mas por aquilo que você é. Nós não queremos viver correndo atrás de profecias, mas se tornar uma testemunha. Comece a orar pela sua casa agora, irmão. Comece a orar pela sua casa agora, irmão. Apresente a sua casa diante do Senhor. E você que está aqui, que ainda não conhece o Senhor, abra o seu coração, deixa o Senhor te tocar nessa noite. Deixa o Senhor te tocar nessa noite. Deus tem um plano para você. A palavra diz, Ele tem um plano para você. Você não só existe, você tem uma missão. Você não é um acidente. Você é propósito, você é uma profecia, você é uma palavra que tomou forma. Por isso Paulo disse a Timóteo: Timóteo, viva segundo a profecia ao seu respeito. O que ele está dizendo para Timóteo, um gentio? Ele está dizendo: você não nasceu por acaso. Senhor, tira as escamas dos nossos olhos e nos habilita por meio do seu Espírito. Nós nos levantamos como igreja para destronar tudo aquilo que tem se levantado nessa jurisdição, Senhor, para levantar um sacerdócio real. Senhor, dá visão às crianças desse lugar. Começa a orar pelas crianças desse lugar. Nós te apresentamos as crianças desse lugar. Eles verão. Eles verão. Eles verão, é deles. Esse tempo é deles. Esse caminho é deles, é dos pequeninos. O Senhor disse: vinde a mim os pequeninos, porque deles já é o reino. Eles podem acessar um lugar que para nós é custoso, que para nós é difícil, que exige sacrifício, que exige tempo. Eles podem acessar esse lugar. Começa a erguer as suas vozes pelas crianças, as crianças da sua casa. Vamos! Seja profeta! Está diante, Senhor, os que olham para ti. Senhor, olharei para ti. Senhor, que as nossas crianças cresçam em graça e sabedoria, que elas cresçam com esse senso de urgência apostólica dos últimos dias. Olham para ti. Nós profetizamos pastores, evangelistas, apóstolos, mestres, profetas, nas suas casas, nas suas escolas, cada um daqueles pequeninos que estão lá embaixo, Senhor. Está diante, Senhor, e olham para ti.
Senhor, dê ferramentas para os pais. Olharei para ti. Dê ferramentas para os pais. Dê sensibilidade para os pais, para eles olharem para suas crianças e entenderem quando é o Senhor que está falando. Porque nós, a nossa correria, porque nós, as nossas preocupações, não estamos conseguindo ver, não estamos conseguindo ouvir, e por isso que o nosso coração está se endurecendo. Meus irmãos, se o Senhor tem falado com você sobre perdão, libera essa pessoa agora. Solta as amarras. Solta a dívida. Não é sobre elas, é sobre você. É sobre você. Começa a liberar perdão. Aí foi o meu chefe, foi meu amigo, foi uma pessoa que eu amava muito. Liberta, solta as amarras. Eu sei que é difícil, solta as amarras, deixa aí, Deus vai te mostrar algo totalmente novo. O Senhor, Ele tem queimado no meu coração sobre perdão. Deixa aí, Senhor, eu me arrependo, eu deixo, eu largo, não me deve mais nada, eu deixo ir, deixa aí. Ainda que te feriu, ainda que falou de você, ainda que te... deixa aí. Espírito Santo, sopra, deixa aí, solta esse peso agora, deixa aí, solta esse peso, larga, deixa aí, recandaramasso, continua a me amar, nunca falha, sim, Senhor, nunca muda, continua. Nós queremos ser tocados pelo Teu amor, Senhor. Nunca falha. Nós queremos ser tocados pelo Seu amor, Senhor. Continua a me amar. Sim, Deus, nós queremos ser tocados por esse amor. Nunca muda, continua a me amar. Amor presente é o Teu amor. Sim, Deus, começa a Tua boa obra, pois só o Senhor é fiel para terminar. Começa a Tua boa obra, Senhor. Verei a Tua glória, verei a Tua glória.